Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos aqui à Semana Pedagógica de Moonshot 2023, semana recheada de grandes apresentações, de palestras, cheia de professores aqui compartilhando várias ideias, várias experiências com vocês. Eu sou Pedro Jardim, biólogo de formação, professor de Biologia, de Ciências da Natureza e de Ciências, e vim trazer para vocês um pouquinho sobre uma prática que eu gosto muito. Avaliação mão na massa. Avaliação mão na massa, como você pode ver esses alunos lindos aí do lado direito, olha só ali, ó, né? Eles estão mexendo, né, com esse monte de planta, eles estão num ambiente diferente. Pessoal, a ideia desse tipo de avaliação é que haja uma maior interação, uma participação, uma dinâmica durante o processo avaliativo, alterando um pouco aquela ideia clássica da avaliação no ambiente fechado, silencioso, numa sala, onde os alunos estão habituados a fazer suas avaliações. Então, para isso, eu vou desafiá-los a responder um quiz. Bora lá? Para você, o que é avaliação? Me ajudem aqui. Coloquei 4 itens aí para vocês pensarem qual seria a alternativa correta. Vamos lá. 1 minutinho. Contando agora. Pá! 1 minuto aqui. O que é avaliação, afinal? Para você, meu querido, minha querida, olha só. 1. É a ação de atribuir valor ou mérito a algo. 2. Alcançar um resultado após árdua correção. 3. Medo, estresse e dor de cabeça. Ou 4. Sentar junto. Pensou? Pá! 1 minuto. E aí? E aí? Qual você acha que é? Número 1, número 2, número 3, número 4? Pensou bem? Então vamos ver se você acertou ou não. 1, 2, 3 e... Pá! Pois é, pessoal. Se você achou que fosse o número 1, você acertou. Mas se você achou que fosse o número 2, também. E o número 3 ou o número 4, também. Na verdade, todas elas estão corretas, mas depende do ponto de vista, né? Vamos entender melhor o porquê. Olha só, se a gente analisar a etimologia da palavra avaliação, né, em português, avaliação pode ter uma origem do francês, evaluer, eu não sei se é assim que fala, evaluer, que é a derivação do latim a mais valere, né, que significa atribuir valor ou mérito a algo. Essa é uma definição condizente com aquela primeira alternativa. Então, se você assinalou, cara, parabéns, você acertou, é isso daí. Essa é uma definição clássica, perfeito. Agora, uma segunda definição que eu acho mais acolhedora, que é aquela quarta, né? Aquela quarta do nosso quiz. Se você analisar que avaliação, né, etimologicamente pode vir do inglês assessment, assessment tem a origem do latim assidere. Assidere significa sentar junto. Olha que interessante, analisar sobre esse aspecto, né? O aspecto de um professor estar ao lado do seu aluno, sentar junto, acompanhar o seu processo de aprendizagem, orientar durante esse processo. É uma forma mais intimista, mais personalizada de entender a avaliação. Se você assinalou lá número 4 do nosso quiz, muito bem, está correto também. Aí você fala, professor, tudo bem, mas e aquela 2 e a 3? Da onde saiu aquilo? Então tá, muito bem. Eu cheguei na sala dos professores, conversei com meus colegas, né, colegas de trabalho de uma escola onde eu desenvolvi essa prática mão na massa, e esses professores, então, responderam a seguinte pergunta. Usando o Mentimeter, eu fiz assim, pedi para eles resumirem em uma palavra sua melhor definição sobre avaliação, e foram essas as definições aí que eles me deram. Né? Resultado, nota, correção, visão, cansaço, valor, socorro, estresse, meu Deus. Então, o professor, ele tem essa definição dentro dele, né? Ele já correlaciona a avaliação como sendo um termômetro, né? Como sendo algo que mostra um resultado fixo, algo que é uma forma de você dar, né, uma nota ou atribuir um valor ao aluno, mas tem aquela parte da correção, do cansaço, que é uma sensação que nós temos realmente e que não é muito positiva, né? Pois é. Agora, o último item, no caso, o item 3 do nosso quiz,
Foi uma pergunta que eu fiz exatamente igual aos professores. Eu fiz a 2 turmas de alunos do ensino médio, do segundo ano do ensino médio. Aí eu tive em torno de 49 alunos participando dessa votação. A gente pede perdão aí, porque vocês podem ver que alguns não têm o português como sendo uma disciplina muito bem, né, estudada, mas enfim, eles disseram que a avaliação para eles é medo, é estresse, é ansiedade, é estudo, é cansaço, é dor nas costas. E como a gente pode dizer que está errado? Essa é a percepção do nosso aluno, né? A avaliação a gente faz para o nosso aluno, certo? E essa é a percepção que eles têm. Então, se você não assinalou lá item número 3, também está certo. Bom, então vamos pensar um pouco sobre isso, né? Sobre a função de uma avaliação. Porque se a função de uma avaliação, porque se essa é a percepção que o nosso aluno tem, se a gente pensar um pouco sobre a função, seguindo o pensamento de Doherty e colaboradores, num trabalho que eles fizeram em 2002, ou do Shapiro e do Levine, num trabalho de 99, a definição, né, eu acho uma definição bacana, é de que a avaliação ela tende a possibilitar os alunos a identificarem os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, o que eles devem fazer para corrigir, né, esses erros e o que eles devem estudar. Então, nesse caso, a gente consegue imaginar na percepção do aluno que eles estão realmente atingindo essa função quando eles desempenham suas avaliações, as avaliações tradicionais que nós fazemos em sala? Será? Talvez não. Talvez esse medo, essa angústia, essa dor nas costas atrapalhe um pouco esse processo, né? Então, talvez a gente tenha que repensar, né, como a gente pode fazer a nossa avaliação, né? Ou então, quais tipos de avaliação podem ser feitas no processo pedagógico. Algumas ideias. Vamos falar sobre alguns tipos de avaliação. Um tipo de avaliação muito interessante é a avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica é aquela que trabalha com o ponto de partida, né? Ela vai mapear as necessidades, as dificuldades, os pontos fortes dos alunos e geralmente a gente faz essa avaliação no início do processo pedagógico, pode ser no início do bimestre ou então no início de algum tópico que a gente vai trabalhar com o nosso aluno e ela pode ser por formas de uma atividade lúdica, um questionário ou alguma interação que eles façam em sala que vai te dar essa reflexão. Uma outra forma de avaliação é a avaliação formativa. Essa é linda, essa é a menina dos olhos, porque ela não é uma avaliação. Na verdade, a ideia da avaliação formativa é o processo, né? Essa é aquela avaliação que ela é a avaliação como forma de aprendizagem, a avaliação para aprendizagem. Então, você traça objetivos bem claros no seu processo de passar, né, aquelas informações para os seus alunos, seu processo de organização pedagógica, você tem os seus objetivos, o que você quer que eles aprendam, você cria, então, estratégias para apresentar esses assuntos, cria, então, atividades que eles possam fazer para te entregar uma evidência de aprendizagem, né, que essas evidências podem vir por forma de rúbricas, de portfólios, de diários de bordo, ou então de questionários mesmo que eles façam, e você vai coletando essas várias avaliações no processo de aprendizagem, né? No processo de trabalho de um determinado conteúdo. E aí, no final, você tem todo um cenário do caminho percorrido pelo seu aluno. Okay? Então, essa é uma forma de avaliação bastante interessante. E a avaliação mais clássica, né, mais formal, é aquela avaliação que a gente chama de avaliação somativa. Essa é uma avaliação da aprendizagem, ou seja, quando você usa um questionário, ou geralmente um questionário, né, mas pode ser alguma outra atividade lúdica também, que você colete pontos, que seja algo que te dê um valor sobre a aprendizagem daquele aluno num determinado momento, né, que pode ser no final de um bimestre ou no final de algum tópico. É claro que todos esses tipos de avaliação elas podem se somar, né? A gente pode usar uma avaliação diagnóstica no início do processo, a formativa ao longo do processo, inclusive avaliações somativas durante uma avaliação formativa, isso pode acontecer,
Mas o que a gente geralmente faz, tradicionalmente nas escolas, é o quê? Trabalhar com as avaliações somativas, apenas as somativas, né? Então, por conta disso, esse aqui é o foco dessa palestra. Como a gente fazer com que essa avaliação somativa, que entregue para a gente valores, notas concretas, possa ser algo menos doloroso nas costas dos nossos alunos, né? Então tá. Então vamos ver como a gente poderia fazer isso. Eu procurei organizar aqui em alguns itens o que a gente pode fazer. Primeiro, pensa no local. Local, professor? Por que um local? Olha só, seus alunos, eles não veem a hora de sair da sala de aula. A sala de aula reflete para eles toda aquela ideia pré-concebida no lugar fechado, né? 4 paredes, muitas vezes com pressão do lado, outros julgamentos de outros colegas, enfim, só ele está ali todo dia. Então, só o fato de você tirá-lo dali já vai ser demais, já vai ser diferente. Então, escolha um lugar bacana para fazer essa avaliação que não seja sala de aula. Né? Pode ser um laboratório de ciências, pode ser, por exemplo, um pátio, pode ser até a cantina da escola, dependendo da avaliação, pode ser uma praça, pode ser uma estação de tratamento de água, de esgoto, enfim, vai muito daquele conteúdo que você vai trabalhar. Né? Então, que seja um ambiente onde você possa explorar objetos de avaliação que você tem como intenção na sua aula, certo? Agora, um segundo passo é a formulação dos grupos. Essa avaliação, ela trabalha em grupos. Então, a ideia é você ter pessoas com diferentes graus de conhecimento sobre um determinado assunto, né? Alguém tem aí um alto nível de rendimento, né? Com uma pessoa com baixo nível de rendimento e um ou dois que tenham ali um nível intermediário. Então, a gente está falando de grupos de 3, 4 pessoas, 5 no máximo. Mas 3 a 4 é um número bacana. Então, quando você distribui bem, né, o quanto que cada aluno entende desse assunto nesse grupo, fica interessante, porque um pode auxiliar o outro e eles vão ter que trabalhar colaborativamente, certo? Desenvolvendo ali uma série de habilidades interpessoais muito interessantes. Bom, então, você tem a questão dos grupos organizados, né? Uma coisa de 3 a 4 alunos, você tem ali já selecionado quais são os alunos que vão fazer com quem. Não se preocupe em deixar os amigos juntos, porque esse não é um momento em que eles vão interagir e ficar falando de outras coisas, certo? É para focar realmente na aprendizagem. E aí, então, tem isso bem organizado, e aí elabore as suas questões. Você já sabe o contexto do espaço onde você vai trabalhar, você já tem uma ideia de grupos que já estão formados. Agora, vamos lá para as questões. Essas questões, pessoal, elas têm que ser questões relacionadas ao que eles já fizeram em sala de aula. Então, essas questões, eles já têm que ter feito essas questões em algum momento da aprendizagem. Não necessariamente usando o mesmo objeto de aprendizagem, você pode usar um outro. Por exemplo, vamos lá, faz de conta que você vai trabalhar formas geométricas. Você é um professor de matemática, trabalhando formas geométricas, e aí então você explicou várias formas geométricas, ele já identificou as imagens, mas quando você leva para um espaço, você faz algumas marcações e cada grupo tem que ir lá ver as marcações daqueles objetos. Né? Então, você pode fazer uma questão para um aluno que seja, por exemplo, ele tem que analisar a forma geométrica de uma lixeira. Né? O outro grupo tem que analisar a forma geométrica da parede. Outro grupo tem que analisar a forma geométrica de um canudo. Enfim, você pode escolher diferentes objetos de aprendizagem para que os seus alunos façam questões diversificadas, mas sempre algo que, claro, ele já viu em sala de aula. Isso é bacana também, falar sobre essa diversificação das questões. Você pode criar um questionário igual para todos os grupos, mas para que um não fique querendo copiar do outro, você pode fazer o seguinte: agora vamos para a organização, organizar a sua avaliação um pouquinho diferente. Você faz as mesmas questões para todos os grupos, entrega ali uma folhinha para eles, e na hora deles resolverem as questões, eles vão ver que o objeto de aprendizagem de cada um é diferente. Por exemplo, eu sou do grupo número 1. Eu sou o grupo que eu tenho um número, eu posso ter um nome ou posso ter uma cor, então vou ser identificado dessa forma. Então, por exemplo, eu sou o grupo dos
Guerreiros do Amanhã. Sei lá, eles inventam, pode deixar eles inventarem os nomes, dá um tema, uma temática, eles inventam. Então tá, e aí os Guerreiros do Amanhã, eles estão lá, né, pegar a folhinha deles, beleza, e aí eles vão procurar, né, os objetos de aprendizagem. Ah, legal, primeira questão, né, qual é a forma geométrica do... Aí então tem lá, você põe assim, objeto número 1. Aí ele vai procurar ali no espaço onde ele está. Aí ele viu lá uma fitinha escrito Guerreiros do Amanhã. Opa, essa é a nossa. Número 1. Opa, essa é a forma geométrica que eu tenho que resolver na questão 1. Ah, legal, que forma é essa? Ah, esse aqui é de um lixo. Ah, legal. Então vamos lá, vamos falar a forma geométrica desse lixo. Só que o outro grupo, o grupo dos... ninjas do Apocalipse, eles, por exemplo, na questão número 1, tinha lá uma fitinha apontando o muro da escola. Tava lá, Ninjas do Apocalipse, número 1. Opa, esse aqui é o nosso grupo, a nossa questão número 1, essa é a forma geométrica que eu estou analisando. Entende? Então eles podem até conversar entre si, mas as respostas são sobre questões diferentes, né? Outra coisa que é legal é trabalhar nas questões sempre assim, identificações, vocês procurarem identificar algo ou até mesmo correlacionar com algumas outras estruturas que eles já podem ver naquele mesmo espaço, ou então fazer um registro, né, para poder utilizar ali um telefone, um celular, e depois mostrar para você um registro de algo, né? Então procure um objeto com uma forma geométrica tal. Ele vai ter que tirar uma foto e vai te entregar. Entendeu? Então, essa é uma forma bacana de você criar uma prova, né, com poucas questões, mas que seja bem diversificada. E muito atento, fique muito atento durante a organização no tempo. Né? Qual é o tempo que você tem naquele espaço e quanto tempo você vai dar para cada uma das questões. Porque nesse tempo, ele não vai simplesmente pensar e responder, ele vai precisar interagir com os colegas. Né? Então, um colega vai procurar o objeto, o outro fala, eu achei aqui, olha a nossa fita. Aí um vai anotar, então tá, você lembra? Não. Então, deixe eles usarem os recursos pedagógicos. Então, vamos procurar lá na apostila, vamos procurar no livro, vamos procurar no caderno, enfim. Então, cada um vai assumindo um papel dentro desse processo e eles vão resolvendo tudo isso juntos. Então, isso é bacana ter um tempo bem determinado para isso. E pensa sempre que vai demorar mais do que você imagina, tá? Isso sempre acontece, é normal. Bom, então tá. Esses são alguns tópicos bacanas da gente sempre ter em mente quando vai fazer uma avaliação interativa, né? Definir bem o local, organizar os grupos previamente, ter as questões bem organizadinhas, com o tempo certinho, e organizar ali o espaço, organizar ali a estrutura dessas questões para que possa haver para que ela flua bem, né, no ambiente. Legal. Agora, você fala assim, professor, será que... Mas dá para fazer? Sim mesmo, isso dá. Bom, dá. Eu tentei algumas vezes, várias não deram certo. Mas uma vez eu fiz e deu certo, né? Porque depois que aquela história, né? A gente vai, tenta, cai, levanta, tenta, cai, levanta. O importante, né, segundo o Murilo Gun, cai rápido e tenta de novo. Cai rápido, tenta de novo. Não demora muito, não. Então, assim, sempre que você fizer algo que não der muito certo, procure depois recapitular, remasterizar, fala, por que eu preciso melhorar aqui, né? E bola para frente. E aí, então, eu fiz uma atividade com a disciplina de botânica. Botânica não é aquela, vamos dizer assim, menina dos olhos, não é na biologia. Tá? Então, eu trabalhei no segundo ano de ensino médio no colégio aqui em Londrina, aliás, em Biporã, que é uma cidade aqui vizinha, um conteúdo de botânica, e eu expliquei para eles uma série de coisas em sala de aula, eles já tinham toda uma noção assim, de conceitos, né, de raiz, de caule, de folha, de frutos, de sementes, de tipos diferentes dessas coisas, as suas funções, as suas importâncias no ambiente, e depois eles verem tudo isso, né, eu já tinha traçado uma série de objetivos de aprendizagem quando eu expliquei esses assuntos para os alunos, inclusive trazendo elementos de fora de sala para dentro, levando esses alunos para outros ambientes onde eles pudessem ter uma diversidade de informações sobre esse assunto. No momento da avaliação, eu escolhi um lugar bacana para a gente trabalhar, uma agrofloresta. Em Londrina, tem os sindicatos dos professores têm uma área bem interessante, que é uma área rural, onde tem uma série de espaços de interação, e eles desenvolveram ali uma agrofloresta. Na verdade, esse foi um projeto em que vários professores
fizeram essa agrofloresta para depois poder coletar alimentos e levar para suas casas, e todos os colaboradores que frequentam também esse espaço podem buscar esses alimentos lá. Né? E aí você fala, mas Pedro, o que é uma agrofloresta? Me ilumina aí. Bom, a agrofloresta, né, é um nome que a gente dá para esse espaço onde a gente associa elementos de produção de alimentos, né, da agricultura, né, verduras, hortaliças, sementes, leguminosas, frutos, e a floresta, ou seja, há árvores que vão fazer bastante sombra, que vão dar uma madeira, que vão dar bastante folhas, né, mas que não necessariamente vão trazer um alimento que a gente vai utilizar, né. Mas essas árvores, com certeza, elas trazem alimento para a fauna, elas atraem muito a fauna, que acaba se apropriando daquele espaço e, inclusive, eliminando uma série de pragas que ficam nas hortaliças. Então, nessa agrofloresta, você pode ver aí algumas imagens dela, existem linhas que têm árvores um pouco maiores e linhas, né, que têm só ali as hortaliças, depois linhas com árvores maiores e as linhas com as hortaliças. E assim, é necessário que haja um manejo nesse SAF, né, nesse sistema agroflorestal, em que conforme essas árvores crescem, é necessário haver a poda, e toda aquela folha, aqueles galhos são jogados no solo, picotados e jogados no solo, e essa matéria orgânica é que vai virar o adubo para esse espaço. Então, é um ambiente onde a gente não utiliza nem agrotóxicos, a gente utiliza só a defesa natural do ambiente, né, as pragas que existem ali, deixando esse espaço entrar em equilíbrio, e também não é necessário usar adubo, porque toda a matéria orgânica, ela que estava nas folhas e nos galhos, ela vai ser incorporada ao solo novamente, né? Interessante que também vai muita água que está presente ali naquelas folhas, naqueles galhos, ela fica ali no solo e protegendo também o solo contra o ressecamento. Isso é uma agrofloresta. Eu levei os alunos nesse espaço. É claro que a gente teve uma conversa inicial, né? Então, assim, o colégio entrou em contato com o Simpro, eles liberaram, eles já tinham definido algumas datas, né? E é muito interessante, porque na agrofloresta a gente encontrou todos os elementos que a gente estava fazendo a avaliação. Então, você pode ver ali, né, que tem, olha que bonitinho ali, no canto superior direito, que ali é mandioca, né? No canto superior esquerdo, você está vendo ali a linha com os alfaces, né? Uma visão geral, panorâmica, né? Ali acima do local, ali abaixo, né? do visor da tela de vocês, tem ali uma florzinha de mamão, o caule com todas as suas geminhas, né? Aqueles espacinhos de onde brotam os ramos. Então, tudo isso os alunos puderam ver nesse espaço. Mas essa agrofloresta, ela tem 1 ano de idade. E é um espaço, então, que foi dividido em 2 plantios. Esse que vocês estão vendo tem 1 ano. Aí depois tem um outro plantio que é um pouco menor. Ele é mais recente. Então vocês podem ver que nessa imagem que vocês estão visualizando aí na tela de vocês, tem algumas plantas um pouquinho diferentes. Só tem as linhas de hortaliças, né? Bastante hortaliças, mas também tem muito fruto, muita flor, muita leguminosa, muitos grãos que crescem ali. Por exemplo, olha só, no canto superior direito, está vendo que eu estou segurando ali? Duvido você me dizer o que é aquilo. Será que você sabe? Aquilo é um botão floral, é uma florzinha que vai se abrir, aquela florzinha amarela, vem daquele botãozinho verde. E aquilo verde é o que a gente come, que é o tal do... o que será que é aquilo ali, hein? É o brócolis. Ali embaixo, no canto superior, e no canto inferior direito, vocês estão vendo vários tomatinhos. Ali vocês também podem ver no canto superior esquerdo alface. Ali abaixo vocês estão vendo uma florzinha linda, né? Uma flor roxa. Essa flor, ela é a flor do feijão, que está logo ao lado ali. É um feijão cru, é um feijão um pouco diferente, né? O fruto do feijão é aquela vagem ali do lado da florzinha roxa. Enfim, os alunos puderam se deparar com todas essas informações, né? Essas informações que eles tinham aprendido em sala de aula. Então, pode ver que nessa agrofloresta existe, então, uma área, né, que já tinha 1 ano, que estava um pouco mais antiga, e logo do ladinho tem essa área onde as árvores ainda não cresceram, só tinham as hortaliças e algumas leguminosas. Bom, dessa forma, eu tinha 2 setores para trabalhar com os meus alunos, e aí então o pessoal lá do colégio definiu, depois que estava definido o local, conversou com os alunos, fizeram lá todo
o processo de autorização, fizeram ali uma notificação dizendo o que eles tinham que levar, chapéu, água, para se proteger, né, de muita iluminação, da radiação. Houve toda essa organização do colégio para que houvesse um transporte até lá, porque é um local um pouco longe, então a gente tem que contar também qual é o tempo dessa atividade. Né? Uma vez que você define o local, é muito importante você definir isso daí, transporte e o tempo que você vai usar durante esse processo. Como era um lugar um pouco distante, a gente usou a manhã toda para isso. Né? Uma meia hora para chegar até lá, depois uma meia hora para voltar para o colégio, e aí um tempo de umas 2 horas ali no local, um pouquinho menos. Bom, uma vez que os alunos chegaram ali, nesse espaço, os alunos saíram do colégio, foram de ônibus, e a hora que eles chegaram lá, eles se depararam com esse lugar lindo. É claro que eu já tinha falado um pouquinho sobre isso para eles. Eles não conheciam a agrofloresta, mas no ônibus eles acessaram um vídeo que eu havia enviado, que foi só para dar aquela aguçada, né? Um vídeo que eu preparei para eles, em que eles tinham que assistir e coletar informações sobre o que era uma agrofloresta e qual foi o processo de criação daquela agrofloresta. Porque, como eu participei da criação dessa agrofloresta, eu tinha todas as imagens, então pude usar ali até mesmo o projeto original dela, e num vídeo eu enviei isso para os alunos. Eu sabia que no ônibus eles iam ficar uma meia hora lá, então durante ali uns 5 ou 8 minutos, eles coletaram essas informações, já foram coletando essas informações ali, para chegar no espaço já legal. E os grupos, eles só ficaram sabendo no ônibus também. Eles foram avisados dos grupos no ônibus, então, assim que eles entraram e começaram a sair de ônibus, os grupos foram definidos ali, e aí eles assistiram esse vídeo, coletaram algumas informações que poderiam ser cobradas na avaliação, chegaram no espaço, e aí eu mostrei o espaço para eles, expliquei um pouquinho de novo como tinha que ser, e vocês podem ver ali, ó, todos eles depois já trabalhando, né? Sempre grupos de 3, alguns em 4, 2, mas a maioria estava em grupos de 3. Bom, uma vez que os grupos estavam todos ali já, né, organizadinhos, eu peguei as questões e fui passar para os alunos. Essas questões eu entreguei uma folhinha para cada grupo de alunos. Vocês podem ver que as questões, pessoal, eu deixei ali do lado para vocês darem uma olhada, eu fiz assim, como eram 2 áreas, né, uma antiga e uma nova, eu fiz 5 questões para eles resolverem em cada um dos espaços, né? Esses alunos são alunos do 2º ano do ensino médio. Eu levei 2 turmas, deu quase 50 alunos, foram 49 alunos, a turma A e a turma B. Então eu falei, bom, eu vou dar aí, né, uns 20 minutos para esses alunos fazerem 5 questões em uma das áreas. Então a turma A ficou na área mais velha, a turma B ficou na área mais jovem. Durante 20 minutos, aí depois eles inverteram de lugar, né? Depois que deu esses 20 minutos, eles inverteram e eles tinham mais 5 questões e mais 20 minutos para responder essas 5 questões agora no outro espaço. Eu sabia quantos alunos tinha, quantas linhas haviam lá de plantio, então distribuí de forma que eles não ficassem trombando uns com os outros. Mas o interessante é analisar as questões. Em todas as questões existem referências ao conteúdo que eles já tinham estudado em sala, né? Por exemplo, sobre pedindo para identificar algumas estruturas vegetais, ver qual é o tipo daquela estrutura vegetal, né? Ele já tinha estudado isso em sala, mas ali ele pôde ver. E a partir das características daquela estrutura que ele estava vendo, ele pôde entender um pouco mais a sua função e explicar ali. Tá? Outra questão que é interessante foi para os alunos identificarem alguma coisa. Por exemplo, identifiquem, né, uma folha ramificada. Então, eles tinham que procurar, olhar, observar as folhas, já sabiam o que era um conceito, já tinham alguns exemplos, e identificaram, registravam, tiravam a foto e depois vinham me mostrar. Essa era uma outra forma de responder. Existem questões de correlacionar informações. Então, é importante você trabalhar tudo isso, né? As informações prévias, com as informações do ambiente local, e aí fazer com que ele faça essas associações através das suas questões. Bom, os alunos receberam esses papéis e se espalharam nos seus grupos pelas áreas, né? Então vocês podem ver ali eles usando outras
formas, né, para responder as questões. Era liberado que eles usassem os seus próprios cadernos, usassem os celulares para fazer alguma referência a algo que estava ali no material didático que eles têm no celular, ou então mesmo algo, né, alguma informação da internet que fosse necessária. Então, eles tinham todos esses recursos e um ajudava o outro. Cada um desempenhava uma função. Dá para ver bem ali no grupinho do lado superior esquerdo, né? Uma pessoa ali anotando, o outro olhando, procurando, observando, e a outra ali no celular pegando as informações. E essa troca de informações é muito bacana. Né? E era muito legal porque eles estavam soltos no ambiente, então eles podiam até conversar entre grupos, pedir alguma opinião, pedir alguma ajuda, e assim que um grupo vinha com uma resposta, aquela não era uma resposta definitiva, mas fazia ele raciocinar sobre aquilo. Né? Então isso foi muito bacana. E para o professor, eu recomendo que você tenha um gabarito contigo. Né? Olha só, como foi feito uma série foram grupos diferentes, de cada um, tinham vários grupos diferentes, né? Era uma turma grande, 49 alunos, eu separei os alunos em cores, então cada grupo tinha uma cor. Então você pode ver aí que no gabarito tem lá a questão 1, né? E cada uma das cores se refere a um grupo diferente. Isso eu acabei fazendo para cada uma das questões onde os objetos de aprendizagem eram diferentes entre os grupos. Né? Por exemplo, o grupo 1, eles tinham lá a fitinha, vamos dizer, o grupo vermelho. O grupo vermelho, eles tinham que procurar as questões onde o objeto de aprendizagem era diferente, eles têm que procurar a fita vermelha presa no objeto. Então, por exemplo, o grupo 1 ele ia lá, ficava procurando as fitinhas vermelhas nas plantas. Opa, achei! Qual que é o número? Que eu escrevi o número na fita. Qual é o número que está aqui? É o número 2. Opa, então calma aí. Essa é a questão número 2. E o objeto de aprendizagem é aquela estrutura onde a fita estava amarrada, que era uma folha, era um caule, era um fruto, uma semente ou uma raiz. Né? E o outro grupo, o grupo verde, por exemplo, ele até podia ter na mesma planta uma fitinha amarrada, porém, nessa mesma planta, a questão que ele tinha que responder podia ser número 4, que eu escrevi na fitinha. Né? É claro que tudo isso tem que ser feito previamente, essas marcações foram feitas previamente. Quando eu visitei o local, eu já espalhei as fitinhas com os números no local e coloquei aí no meu gabarito, porque aí a hora que eu vou corrigir, eu já sei qual que era a planta, né, a qual aquela questão se refere para aquele determinado grupo. E para que tudo corresse bem, era muito importante que a organização tivesse bem feita. Então, havia já um agendamento prévio do transporte, o local já tinha sido visitado, já tinha distribuído as fitinhas com os objetos de estudo, já estavam todos identificados na área, para quando os alunos chegassem eu pudesse entregar para eles as suas próprias fitinhas, né, para que eles então identificassem o seu objeto de estudo. É importante que eles saibam bem, fique bem determinado o tempo que eles têm, e o professor deve cobrar esse tempo ao longo da atividade. O professor deve circular para ajudar os seus alunos, né, a refletirem sobre as respostas. Nunca dê as respostas prontas, mas faça-os refletirem sobre as respostas. E organize sempre o tempo. É claro que muitas vezes o tempo que você já tinha em mente, ele não vai ser o suficiente. Então, você vai ficar com o cronômetro, nunca um aluno. De forma que você, às vezes, dá um pause ali no cronômetro para que eles tenham um tempo mais longo para conseguir responder todas as questões. Assim, você, tendo esse tempo já em mente, que ele vai demorar um pouquinho mais, você não vai correr o risco de ter que sair mais cedo da área sem que todos os alunos tenham finalizado a atividade. E ao término da atividade, reúna-se com seus alunos, troquem ideias, pergunte como foi, qual foi a identificação, a experiência, se eles gostaram, se não gostaram, e tirem dúvidas que elas vão surgir, são dúvidas incríveis. E na semana seguinte à avaliação, eu pedi que os alunos descrevessem para mim, em uma palavra, o que eles acharam de fazer a prova em campo. E as respostas vocês estão vendo aí na tela. O que eles mais acharam é que foi divertido, foi incrível, legal, didático. Tem gente que achou interessante, supimpa, memorável, criativo, inovador, gostoso, legal, uma manhã deliciosa. Pessoal, fala aí, quando foi a última vez que você ouviu seu aluno falar isso depois de sair de uma prova, não é mesmo? Então, eu vou deixar vocês com 2 relatos lindos
de 2 alunos que, por conta própria, quiseram deixar essas palavras para vocês. Ouçam aí. Eu sou o Pedro, estudo no Colégio Sena Marcondes, sou aluno do professor Pedro do 2º ano do ensino médio e eu também fui na atividade da Agrofloresta no Simpro Campestre. Foi uma atividade que o professor já tinha tudo certo, tudo ajeitado pra gente lá na Agrofloresta mesmo. Ele só dividiu a gente nos grupos antes de ir para lá, dividiu a gente no caminho e deu as informações antes. Daí chegando lá, ele passou as questões, falou as áreas que era pra gente ir, fazer as coisas, tudo. Foi uma experiência muito legal porque o que a gente vê em sala de aula, a gente normalmente nunca testa, só testa nas provas que não são uma avaliação muito justa da realidade, nesse caso, a gente viu numa situação de realidade, sabe? Como teste, tendo uma experiência, algo para analisar na vida real. Eu sou Isabelle Godoy, do 2º ano do ensino médio, aluna do Pedro Jardim, e a gente fez uma experiência no campo, prática, né, na agrofloresta, no Simpro Campestre. E com certeza, assim, foi uma experiência muito inovadora, incrível, que agregou muito no meu conhecimento de biologia, principalmente, né? E trabalhar em equipe também, foram vários aspectos que com certeza a gente não desenvolveria tanto se fosse sala de aula. Então, foi assim, um dia muito bom e agradeço aos professores por essa experiência e gostaria que tivesse mais desse estilo de dinâmico, né? Então, é isso. Muito bom. Então agora, pessoal, que vocês ouviram essas 2 belezuras, e espero terem se emocionado comigo com o resultado. Eu me emocionei. Queria convidar vocês para vir comigo e fazer uma visita a esse site. Então pega agora o seu celular aí, se você estiver vendo essa apresentação pelo celular, dá para ver depois, tudo bem? Mas se você estiver assistindo pelo seu notebook, pelo computador, pega o celular, aponta a câmera para esse QR Code e você vai ser direcionado para uma página de um Padlet. Essa página do Padlet sobre essa avaliação em campo, essa avaliação mão na massa. E aí você tem uma série de colunas onde uma série de informações foram inseridas. Por exemplo, lá tem aquele videozinho introdutório que eu enviei para os alunos assistirem no ônibus. Tem as avaliações, se você quiser dar uma olhadinha, é só clicar para ver. Se você tiver interesse em ver as imagens, tem as imagens aí. Também tem a percepção dos alunos, né? Na quarta coluna, onde eles têm várias frases sobre a experiência que eles vivenciaram. E aí, por último, está escrito assim, comentários dos participantes, Semana Pedagógica Montshot. Essa é para vocês. É para vocês. Eu fiz um comentáriozinho ali, então, pedindo para que cada um fizesse a sua análise sobre a palestra, sobre esse tipo de avaliação, o que vocês acharam da avaliação mão na massa, se vocês fariam, se não fariam, algum comentário, alguma sugestão, né, para melhorar, para mudar alguma coisa, ou até mesmo fazer fala sobre uma prática parecida que você já tenha feito, enfim. Deixa ali o seu pitaco, deixe seu comentário. Para fazer isso, é só clicar naquele botãozinho ali embaixo de comentários, aquele botãozinho ali, mais, você clica no mais e vai aparecer ali um texto e uma caixa onde você vai digitar na parte inferior dessa caixinha, você digita sua percepção, tá ok? Coloca o seu nome, se você quiser, coloca o seu contato e a gente pode bater um papo. Legal? Massa! Então, meus queridos, eu queria finalizar com a frase desse cara aí, né? Desse cara que quase não sabe nada, tá? De Aristóteles. Pois é. Ele diz assim que é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. É fazendo que se aprende a fazer o que se deve aprender a fazer. Ou seja, mais mão na massa que isso é impossível, né? A hora que a gente coloca a mão na massa de verdade, a gente consegue aprender muito mais do que só ali refletindo em cima de uma cadeira, olhando para um livro. E finalizando com as palavras desse outro gigante, Rubem Alves, ele diz que trocamos os voos pelas gaiolas, pois lá mora a certeza. Coragem são as asas da alma.
Eu deixo vocês aqui esperando que vocês tenham muita coragem para fazer da sua avaliação algo mão na massa e que vocês possam voar voos cada vez maiores junto com essa galera da Moonshot, onde esse foguete não tem ré. Muito obrigado, meus amigos, meus queridos. Espero vê-los em breve. Vocês têm ali os meus contatos de e-mail, de redes sociais, inclusive tem ali no Instagram uma página onde eu e outros colegas a gente vai iniciar agora a colocar algumas experiências bacanas, diferentes que a gente faz em sala de aula, para a gente poder compartilhar informações para ficar cada vez maior, uma comunidade cada vez mais unida em prol a essa mudança na educação, uma educação mais cheia de emoção. Grande abraço. E aí, gostou dessa palestra? Se você quiser dar o próximo passo para uma formação mais efetiva, te convido a conhecer a pós-graduação da Moonshot Educação, denominada Aprendizagem Ativa e Tecnologias Educacionais. Durante os dias da Semana Pedagógica Moonshot, teremos condições especiais. Se eu fosse você, não perderia mais tempo e começaria agora mesmo abrindo essa imagem que está no QR Code aqui ao lado. E ali você vai encontrar todas as informações dessa incrível pós-graduação. Estaremos te esperando. Até lá!